Carla, dando continuidade às aulas do terceiro ano do ensino médio. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os números complexos. Conjunto C, né, que é a representação dos números complexos. O conjunto dos números complexos, o que é um número complexo para começo de conversa? É um número, tá, dado como um número imaginário. Da onde foi que surgiu? Quem foi que teve essa ideia de criar um número complexo? Os dois grandes nomes de criação, de legitimação de toda essa teoria estudada, que é a teoria dos números complexos, foi Friedrich Gauss e Jean Argand. Foram eles que tiveram uma ideia mais clara sobre os chamados números imaginários e perceberam as vantagens que os matemáticos do século XIX poderiam obter através de aprendizado da sua representação geométrica. Então, se iniciou, com a utilização da resolução de uma equação quadrática que não tinha solução nos números reais. Então, vamos ver aí o ponto de partida, a ideia inicial. É claro que teve várias ideias iniciais para os números complexos, mas essa é uma das que é bastante colocada, como surgimento do número complexo, do número imaginário i. Então, vamos ver aqui, temos essa equação do segundo grau, x² mais 2x mais 5 igual a 0. Como é que eu faço para resolver? Nós temos duas fórmulas, A fórmula do delta, que é igual a b² menos 4 vezes a vezes c, que é o chamado discriminante, tá? Delta é a letra. E nós temos a fórmula de Bhaskara. Vocês que já conhecem, são acostumados a trabalhar com ela, que é menos b mais ou menos raiz quadrada do discriminante dividido por 2 vezes a. Então, para você encontrar as soluções para essa equação, o x1 e o x2, nós temos que resolver essas duas fórmulas aqui, tá? Resolvendo, nós temos, delta é igual, o b aqui é o 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, aqui é o 1, vezes o c, que é o 5. Delta, discriminante, vai ser igual a 4 menos 20. Delta é igual a menos 16. Aí, quando você chegava aqui, o que você dizia? Você dizia assim, que como o delta é negativo, como o delta é menor que 0, tá? Não existe, Não existe raízes reais. Não existe raízes reais. Só que agora a gente não vai finalizar aqui, porque nós vamos aprender um novo conjunto que abrange todos os números reais, que é o conjunto dos complexos. Quando você chega aqui agora vai ter uma solução para essa equação. Você vai conseguir encontrar as raízes, as duas raízes, porque é uma equação quadrática, então tem que ter duas raízes. Então, vamos lá. Então, como delta é menos 16, vou aqui substituindo na fórmula. X, fórmula de Bhaskara, menos o b, que é 2, mais ou menos raiz quadrada do discriminante, que é menos 16, dividido por 2 vezes o a, que aí é 1. Então, x é igual a menos 2, mais ou menos raiz de 16, menos 16, dividido por 2. Aí, professora, como é que eu faço para resolver uma raiz de um número negativo? Exatamente. Foi a partir daí que surgiu o número complexo, para resolver essas raízes de números negativos. Então, trabalhar as raízes de números negativos é trabalhar com isso, prestem atenção. Raiz de menos 16 pode ser vista como raiz de 16 vezes raiz de menos 1. Isso aqui é uma propriedade da multiplicação. O produto de raízes é a raiz do produto dos dois valores. O raiz de 16, nós temos solução, que ele é positivo. Raiz de 16, vocês já sabem que é 4. E o raiz de menos 1? Aí,
Os matemáticos da época, Gauss, Argand, eles disseram assim, ó, vamos chamar o raiz de menos 1 de I. Vai ser a unidade imaginária, tá? É o I. Então, onde tiver raiz de menos 1, eu vou colocar I. E aí convencionou-se a colocar o I. Então, vai ficar 4I. Então, quem é a raiz de menos 16? É 4i. E 4i é o quê? É um número complexo. Aí eu venho para a resolução da equação. Ó. Como é que vai finalizar? Ó? X é igual a menos 2, mais ou menos raiz de menos 16. Agora tem solução, né? Que é 4i, dividido por 2. X é igual. Coloca aqui em cima, ó, dá para colocar o 2 em evidência. Vai ficar 2 que multiplica menos 1, mais ou menos 2i, dividido por 2. Como aqui é um produto, eu posso cancelar raiz de 2 com raiz de 2, que dá 1, dividindo, né? Então, x é igual a menos 1, mais ou menos 2i. Ou seja, nós conseguimos encontrar as duas soluções. x1, que é menos 1, mais 2i, e x2, que é menos 1, menos 2i. Tá? Nós encontramos as soluções dessa equação. Então, anteriormente não tinha solução, agora vai ter, dentro do conjunto dos complexos. Então, toda vez que ele falar quantas soluções tem a equação x² mais 2x mais 5 igual a 0, aí agora você vai dizer, se forem reais, nenhuma. Se forem complexas, existem sim duas raízes. Ok? Lembrando, raiz de menos 1 é igual a i. Trabalhar com essa unidade imaginária é saber as potências dessa unidade, como se comportam as potências. Então, é por isso que eu vou colocar aqui para vocês um pouco sobre o estudo das potências da unidade imaginária, do número i. Então, vamos lá. Nós temos que a unidade imaginária, o i, né, é o raiz de menos 1. Aí nós vamos ver todas as potências de i, como se comportam essas potências, para que vocês tenham, né, noção do que a gente está trabalhando. Então, aqui, ó, i elevado a 0. Ora, ficaria raiz de menos 1 elevado a 0. Só que todo número elevado a 0 é igual a 1. Até os números complexos, tá? É igual a 1. Vale também essa propriedade da potência para os números complexos. Então, i elevado a 0, vou colocar aqui de lado, é igual a 1. I elevado a 1. Ora, raiz de menos 1 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, raiz de menos 1. E raiz de menos 1 é o próprio i. Ou seja, i elevado a 1 é igual a i. I ao quadrado ficaria raiz de menos 1 ao quadrado. Ou seja, raiz de menos 1 ao quadrado, o que é que a gente teria? Né? Esse quadrado aqui cancela com a raiz, ficaria só o menos 1. Também segue a propriedade, né? Então, aqui nós temos que é igual a menos 1. Então, i ao quadrado é igual a menos 1. I ao cubo. I ao cubo, a gente poderia dividir assim, né? Ó, i ao quadrado vezes o i. A gente já sabe quem é i ao quadrado, que é menos 1. E i elevado a 1 é o próprio i. Então, ficaria menos i. Então, i ao cubo é igual a menos i. Por que eu coloquei essas potências aqui? Ó? Porque todas as demais que eu fizer agora, elas voltam a esses resultados. A esses 4 resultados.
Então, se você souber dessas quatro potências, você sabe todas as potências da unidade imaginária. I elevado a 0 é 1, I elevado a 1 é I elevado ao quadrado é menos 1, I elevado ao cubo é menos I. Se você souber dessas quatro, você sabe de todas. Por quê, professora? Vamos observar nessas demais, para vocês verem como volta para essas quatro, que é cíclico, né? É uma ideia de voltar sempre para as mesmas iniciais, ó. I elevado a 4. Olha, I elevado a 4 é I ao quadrado vezes I ao quadrado. I ao quadrado vezes I ao quadrado seria I ao quadrado menos 1, I ao quadrado menos 1, isso aqui vai ser 1, que é o I elevado a 0. I elevado à quinta é I ao quadrado vezes I ao quadrado vezes I elevado a 1. Ou seja, menos 1 vezes menos 1 vezes o I. Isso aqui vai dar o I, ó. E menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, que é o I elevado a 1. O I elevado a 6, ó, é o I elevado. A gente pode pegar já o que tem aqui, gente, ó, não precisa ser menorzinho não, tá? Eu tô colocando ao quadrado para vocês verem que I o quadrado e 1, porque volta para os primeiros, mas você pode agora I ao cubo vezes I ao cubo. Aí você já sabe quem é I ao cubo, usa ele aqui. Então vai ficar menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Isso aqui é menos 1, ó. Voltou para o I ao quadrado aqui, ó. E o I elevado a 7. Então o I elevado a 7 está indo assim, né? Em um momento cíclico, ó, vai ficar 1I menos 1 menos I. 1I menos 1, o próximo deve ser menos I. É óbvio. E o próximo vai ser 1, novamente. Ó, mas como é que eu encontro isso? Existe uma regra? Existe. Ó, todo número, quando ele é divisível por 4, gente, ele deixa restos 0, 1, 2 e 3. 0, 1, 2 e 3. Na divisão por 4, o número deixa esses possíveis restos. Então, é por isso que sempre volta para a potência 0, potência 1, potência 2 e potência 3. Por exemplo, o I elevado a 7, ó. Eu vou pegar o 7, que é a potência, e vou dividir pelo número 4. 7 dividido por 4 dá 1 e o resto é 3. Aí o I elevado a 7 é o mesmo I elevado a 3. E no caso é menos I. Vocês já sabem que é menos I. O I elevado a 8, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 8, dividir por 4. 2 vezes 4, 8, o resto é 0. Então, o I elevado a 8 é o mesmo I elevado a 0. Isso aqui, o I elevado a 0, você já sabe que é 1. Então, vai ficar nisso, ó. I menos 1 menos I e 1. I menos 1 menos I e 1. E segue, tá? Sempre nesse formato. Aí, por exemplo, eu quero descobrir potência bem maior. Por exemplo, o I elevado a 1039, o I elevado a 1340. Como é que eu faço para descobrir? Segue essa regra. Para calcular I elevado a N, em que N pertence aos naturais, divide-se o N por 4. E o novo expoente do I será o resto dessa divisão. Então, basta olhar o resto da divisão e aí você tem uma das 4 potências iniciais. O I elevado a 1039, ó, você vai dividir o 1039 por 4. 1039 por 4 dá quanto? 10 por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8, sobra 2. 23 por 4, 5 vezes 4, 20, sobra 3. 39 por 4, 9 vezes 4,
36, sobra 3. Então, aqui o resto é 3. I elevado a 1039 é o I elevado a 3. E o I elevado a 3, vocês já sabem que é menos I. É só olhar nos 4 básicos, 4 potências básicas. I elevado a 1340. 1340 dividido por 4. 13 por 4 dá 3 vezes 4, 12, sobra 1. 14 por 4 dá 3 vezes 4, 12, sobra 2. 20 por 4, 5 vezes 4, 20, resta 0. Então, se resta 0, o I elevado a 1340 é o I elevado a 0. E o I elevado a 0, vocês já sabem que é 1. Ok? Então, qualquer potência, não importa onde ela esteja, você pode dividir a potência por 4 e o resto vai ser o novo expoente do I. Ok? Isso é uma regra. Espero que vocês tenham entendido. Nossa aula de hoje fica por aqui. Até a próxima aula.